Shalom, Hashem, Pai do Senhor, estamos iniciando um novo estudo, capítulo 2 da Epístola de Pedro, primeira de Pedro, universal. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque glória será essa que, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas fazendo bem sois afligidos, e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que ajuda justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Deixando toda malícia, engano, fingimento, inveja e toda murmurações. Por causa da inveja era um dos mandamentos de Deus, é não ter inveja do próximo, dos seus bens. A gente está em Êxodo 20, não é? E não murmurar e não fingir e não enganar. Devemos ser honestos nos negócios, transparentes e não murmurar. As murmurações foram a causa do tropeço de Israel no deserto com Moisés. E desejo afetuosamente, como meninos nascidos, o leite nacional não falsificado, que por ele vai crescente. Isso é o desejo da palavra de Deus, desejo do conhecimento da graça do Senhor Jesus, que Pedro vai falar tanto nesta epístola. Se é que provaste que o Senhor é benigno. Então Pedro que usa de uma ironia, dizendo, aqueles que não desejam como leite não falsificado, como meninos. Então aqui também mostra uma revelação sobre que se não se tornar como menino, de maneira alguma entrarem no reino dos céus. Uma das características é ter esse ardente desejo pelas coisas.
no caso, a palavra de Deus. Então, pedra viva. Pedro, que foi chamado pedra, chama Cristo de pedra viva. E reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E também nos chama de pedras vivas. Então, se Pedro é pedra, nós também somos pedras vivas, e Cristo é pedra viva. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém, que põe Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Então foi anunciado a Cristo em Sião, em Jerusalém, Israel. Foi colocado lá o seu nome, o seu sacrifício, e ele continua como pedra preciosa eleita diante de Deus, embora seja tropeço e escândalo para o islamismo, para muitos judeus ortodoxos hoje, mas são rebeldes, para o que também foram destinados. Os rebeldes que rejeitam a pedra viva, a pedra preciosa de esquina que é Jesus, em Sião, em seu sacrifício, também foram destinados a isso, ao juízo, foram destinados à perdição, porque rejeitou aquele que chama pelas suas virtudes de misericórdia, de graça e sabedoria, das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido. Então veja quantas bênçãos somos os gentios, que são chamados e que creem no Evangelho. Vós que em outro tempo não eres povo, então aqui está se referindo realmente aos gentios, que não tinham alcançado, agora alcançou a misericórdia. Pede Pedro que, como peregrino e forasteiro, vos abstenhamos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Interessante, Existe o combate, o cristão, a mente do cristão está sempre em combate contra as concupiscências dos carnavais, das almas. Isso combate contra a nossa alma, que deixa ela nas ilusões e entrega ela aos vícios. O viver honesto, para que naquilo que fala mal de vós, como malfeitor, glorifica a Deus no dia da visitação. O dia da visitação, Pedro usa como o dia do juízo. E juízo é sobre como de Sodoma e Gomorra, de fogo, de cinzas, abrasamento dos elementos. Então, o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da perdição dos ímpios, é um tema constante na Epístola de Pedro. E a vontade de Deus fazer o bem, tapar a boca e a ignorância dos homens loucos. Assim as mulheres tapam a boca seus esposos. Ele vai dizer logo na frente. Então a boa ética, a boa conduta cristã de fazer o bem, de ser obediente e padecer como Cristo padeceu. O sofrimento, o padecimento do cristão fica bem claro nessa epístola de Pedro. Como livres não tem a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós somos livres, Cristo nos libertou da maldição da lei que nos condenava pelos nossos pecados, nos resgatou, nos tornou livres, mas não para voltar para a malícia, mas para servirmos a Deus e fazermos boas obras e sacrifícios agradáveis, espirituais, por Jesus Cristo. Manda-nos honrar todos, amar a fraternidade, honrar o Rei, temer somente a Deus. Vós, servos, sujeitados com todo temor ao Senhor, não somente os bons e maus, mas também os bons e humanos, mas também aos maus. Porque coisa grave que alguém, por causa da consciência, vai com Deus, sofra agravo, padecendo justamente. Porque que glória será essa se pecando sois? Então, Paulo, o sofrimento, a obediência, mesmo no sofrimento, e o exemplo, mesmo no sofrimento, como conduta e ética cristã, está muito clara aqui como exemplo de Cristo, como que nós devemos caminho de Cristo, que nós devemos seguir, o qual não injuriava, quando não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Então, creio que Deus é capaz de julgar e fazer toda a justiça, sem precisar da nossa mão, contra os ímpios. E aí o dia do juízo foi feito, Deus preparou para isso, o dia da petição dos ímpios, o dia da profecia que foi anunciada pelos profetas para o juízo de todas as nações. Nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor e bispo das vossas almas, presbíteros. Também Pedro se considera um presbítero e pastor e
considera Cristo pastor e bispo das almas, das nossas almas. Então Cristo está atento sobre as nossas almas, e, ou seja, no mundo, na dimensão espiritual, no sonho, nos sentimentos. Cristo está atento, está pastoreando também nossas almas. Em nome de Jesus, terminamos o Crescimento da Igreja de Jesus, esse segundo capítulo da Epístola de Pedro Universal aos Gentios, na Capadócia, Galácia, Ponto, Bitínia, Ásia. Capadócia eram províncias, né? Eram reinos, né? A Galácia, a Bitínia, Ponto, Ásia, eram províncias romanas de reinos existentes ali hoje o país da Turquia. Capadócia era vizinha à Armênia. A Armênia, que é conhecida pelo massacre turco, né, otomano, dos árabes contra 1.500.000 cristãos que foram massacrados. Foi o primeiro holocausto, né, de cristãos no Oriente Próximo. E na Primeira Guerra os alemães construíram trens e os turcos otomanos embarcaram a população armênia cristã e os removeram daquelas terras. Então você imagina todas essas províncias onde os cristãos já eram populações tão antigas, quantos massacres não foram feitos pelos muçulmanos para eliminar e transferir essas populações, quantos holocaustos, dos quais nós temos registros precisos do holocausto armênio, que foi na Primeira Guerra, mais recentemente. E os alemães, os exércitos alemães, com esse aprendizado, vieram a cometer esse mesmo holocausto com os judeus na Europa, na Segunda Guerra, 30 anos depois. Shalom Hashem, espero que tenhamos ouvido, aprendido a palavra do Senhor nesta manhã tão bonita. Em nome de Jesus, amém.